Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Emanuela e estamos dando início a mais uma aula de matemática para o 9º ano. Na aula de hoje, nós vamos estar exercitando um pouquinho do conhecimento adquirido na última aula, quando trabalhamos sobre plano cartesiano. Nessa aula, nós iremos aplicar esses conhecimentos na resolução de algumas questões. Bom, a primeira questão, ela diz o seguinte: indique as coordenadas cartesianas de cada ponto representado a seguir. Então, a gente tem que lembrar aí que quando a gente fala em coordenadas cartesianas, elas obedecem um padrão de serem representadas desta forma aqui, onde o primeiro valor é o valor da projeção sobre o eixo das abscissas, ou seja, o valor em x, e o segundo é o valor dos eixos das ordenadas, que é o valor em y. Então, a gente vai estar determinando aí todos os pontinhos, todas as letrinhas que a gente tem nesse plano cartesiano. Então, vamos começar aqui, ó, pela letrinha H. Então, qual é a projeção dela no eixo x? Então, vou aqui, ó, para baixo, percebo que é menos 3. Qual é a projeção sobre o eixo das ordenadas? 4. Então, essa é a coordenada cartesiana do ponto H. Vamos aqui para o ponto C. Qual é a projeção dele no eixo das abscissas, ou seja, em x? Menos 4. E nas ordenadas, nós temos aí 2. Ok? Próximo ponto, ponto F, né? Nós temos aqui, ó, no eixo X, que é esse eixo da horizontal, nós vamos ter aí a projeção em menos 2. E no eixo Y, que é esse eixo aqui vertical, também a projeção está em menos 2. Ponto D, né? Ponto D. Quando a gente olha para o eixo aqui da horizontal, que é o x, nós temos menos 1. E no eixo vertical, que é das ordenadas, o eixo y, nós temos menos 4. Ok? Ponto G. Então, ponto G, se a gente olha aqui, ó, no eixo x, tá em 2. No eixo y, tá em 3. E o ponto E, no eixo X, está em 4. E no eixo Y também está em 3, ok? Por fim, falta o ponto B. E esse ponto B, gente, ele é um ponto bem interessante, porque ele está sobre um dos eixos. Então, primeiro, ele está sobre o eixo das abscissas, que é o eixo x. Então, significa que ele tem um valor para x, que é 3. Só que esse letra B, ele não está com deslocamento nem para cima, nem para baixo. Então, isso significa que o eixo dele das ordenadas é um eixo nulo, ou seja, é 0. O mesmo acontece com esse pontinho I aqui, ó. Observem que esse ponto I, ele está em cima do eixo das ordenadas, ou seja, ele tem um valor para a ordenada que é 2. Então, o valor de y, que é 2. Mas ele não tem nenhum deslocamento para a direita ou esquerda, ou seja, ele não tem valor sobre o eixo das abscissas, então é 0. Então, para que a gente fixe, sempre que um número, né, ele está aí sobre o eixo das abscissas, significa que o valor da ordenada dele, ou seja, o valor de y, é 0. E quando ele está sobre o eixo das ordenadas, significa que o valor de x é 0, ok? Bom, próxima questão diz assim: em quais quadrantes do plano cartesiano estão localizados os pontos a seguir? Então, vocês lembram que é quadrante, né? Aqui nós temos o eixo x, aqui nós temos o eixo y, e cada um desses são uns quadrantes. O que é que acontece no primeiro quadrante? Então, aqui a gente tem que todo mundo é positivo, ok?
que todo mundo é positivo. O que acontece no terceiro quadrante? Tanto o valor de x como o valor de y são negativos. Ok? No segundo quadrante, o que é que vai acontecer no nosso par ordenado? O valor de x, ele é negativo e o valor de y, ele é positivo. No quarto quadrante, acontece o oposto. O valor de x é positivo e de y é negativo. Então, com base nessas informações, a gente consegue determinar em que quadrante está cada um desses pontos aqui. Então, veja só, o ponto A, ele tem um valor de x positivo e de y negativo. E isso é um comportamento que a gente tem no quarto quadrante. Ok? Na letra B, os dois números são positivos, as duas coordenadas são positivas. Então, significa que está no primeiro quadrante. A letra C, o valor de x é positivo, o valor de y é negativo. Então, novamente, nós temos aí, ó, quarto quadrante. Na letra D, os dois positivos, mais uma vez. Então, primeiro quadrante. E na letra E, o valor de x é negativo e de y é positivo. Então, essa é uma característica do segundo quadrante. Próxima questão diz assim: Mateus representou em um plano cartesiano de uma malha quadriculada, cujas figuras tinham quadrinhos, tinham 1 centímetro de lado. Depois ele desenhou um retângulo cujos vértices têm essas coordenadas. Determine o perímetro e a área desse retângulo. Então, para que a gente possa determinar o perímetro e a área, primeiro a gente tem que construir esse retângulo identificando esses pontos. Então, primeiro ponto A, veja só que a abscissa dele é 3 e a ordenada é 1. Então, esse ponto A, ó, tá bem aqui. O ponto B, a abscissa dele é 3 e a ordenada é 4. Então, ele tá bem aqui, ó. O ponto C, a abscissa é 7 e a ordenada 4. Então, tá aqui. E o ponto D, 7 e 1. Então, tá aqui. Identifiquei os pontos, eu posso aí, ó, construir meu retângulo. E o que é que a questão diz? Que cada quadrinho desse tem uma unidade de medida. Então, qual é a medida aqui embaixo, ó? 4 quadrinhos, então mede 4. Aqui na lateral, 3 quadrinhos, então mede 3. Aqui em cima, 4 e aqui 3. Agora sim, eu posso calcular o perímetro e área. Então, o que é o perímetro? Né, a soma de todos os lados. Então, a gente faz 4 mais 3 mais 4 mais 3. Ok? E a área é base vezes altura, ou seja, 4 vezes 3. Então, resolvendo aqui o perímetro, nós vamos ter 4 mais 3, 7, mais 4, 11, mais 3, 14. E a área, 4 vezes 3, nós temos 12. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só, encerramos nossa aula e até a próxima.